Ó, agora, conforme a gente combinou, a gente falou pra vocês, nós estaríamos conversando com ela, a tia Gisele. A paz do Senhor, tia Gisele. A paz do Senhor, tia Tati, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, uma honra ter você aqui hoje no programa Espaço Infantil, né? Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, já agradeço pelo convite e me sinto muito feliz de estar aqui na companhia da Rebequinha, do Rony, que é um prazer. Vamos estar hoje junto com as crianças aí um período. Glória a Deus. E nós vamos aí perguntar algumas coisas para a tia Gisele sobre o Ministério Infantil, sobre a trajetória dela. E você não pode sair daí, tá bom, amiguinho? E aí, tia Gisele, eu tenho uma curiosidade. Você pode falar pra gente, assim, desde quando que você trabalha com crianças? Então, tia Tati, o meu trabalho na obra com crianças, ele começou em 2009. Eu não morava ainda no Brasil, morava no Paraguai naquela época. E fui convidada para trabalhar como diretora das crianças e dos adolescentes. E depois de lá não parou mais. Que bênção, glória a Deus, né? Entrou para o Ministério Infantil e se apaixonou e é isso, né? Isso. E ali eu trabalhei ali até 2014, né? Aí depois desse trabalho a gente ficou diretamente só com as crianças. Inclusive apresentava um programa infantil lá também. Né? Glória a Deus. Raios de Luz era o nosso programa lá. Apresentei durante acho que uns 4 anos. E um trabalho muito lindo. E não parou mais. Parece que, assim, a gente que trabalha com criança, onde você chega parece que já tá escrito, né? Verdade, já tem aquele brilho ali, ou aquele doce, não sei. Isso, aí a gente mudou aqui pro Brasil, fui morar em Primavera. Eu acredito que eu fiquei ali no banco, sem trabalhar, né, com as crianças, uns 20 dias, Olha menos de só. um mês. Aí já recebi o convite também para trabalhar na parte da regência ali. E depois fiquei um período morando em Primavera, depois a gente mudou para Alto Garças. Meu esposo foi trabalhar lá e a gente estava com carta de recomendação. Quando eu chego lá, para minha surpresa, no final do culto, o pastor me chamou e falou que eu era a resposta de oração que Deus tinha falado, que ele me enviaria para aquele lugar para ajudar eles ali. Ai, que maravilha! Sim. É tão bom estar no centro, né? Na direção de Deus. E eu ainda estava ali com carta de recomendação, né? Nós só estávamos indo prestar um serviço lá. Aí ele entrou em contato com o pastor Walter Santos, que era o pastor presidente lá na época, né? E pastor Luiz Antônio, que é de Alto Garça, né? Saudoso, pastor Luiz Antônio. Ele entrou em contato com o pastor Walter, o pastor Walter autorizou que eu trabalhasse ali. Fiquei ali por 7 meses na liderança geral do trabalho ali. E teve muitos frutos, foi muito lindo. Glória a Deus por isso. E a Rebeca, tia, tem uma perguntinha. Tem, Rebeca? Uma perguntinha pra tia Gisele? Vamos lá. Tia, quando a senhora morava lá em Paraguai, se não me engano, né? Isso. Uhum. A senhora também trabalhava lá no Ministério Infantil? E isso lá foi que eu comecei a trabalhar na obra do Senhor. Eu tinha, assim, um desejo tão grande, tia Tati, de trabalhar. Eu achava lindo, lindo. Alguém trabalhando pro Senhor. E eu lembro que o meu pastor lá, o pastor Severino, ele me convidou para mim ser secretária da escola dominical. Nossa, aquele dia eu nem dormi de tão alegre que eu fiquei, que eu tava prestando um trabalho para Deus, né? E de ter recebido aquele convite do Senhor para trabalhar na obra. E depois o Senhor queria mesmo eu no trabalho infantil, Rebeca, por isso lá que eu comecei. Lá foi o começo de tudo. E o Rony agora também, né, Rony? Vai perguntar ali pra tia Gisele a perguntinha dele. Vai, Rony. E tia, quando você era do Ministério Infantil, quando você saiu? De qual você fala? É que ele quer perguntar sobre a Alcader. Alcader. Vamos ajudar o Rony. Você quer perguntar se ela tá na Alcader ainda? Porque ela foi, gente, pra você que não sabe, regente muito tempo da Alcader. Isso. E aí ele quer saber quando ela saiu e se ela ainda faz parte. Conta pra gente, a Gisele. Então, respondendo a pergunta do Rony,
Hoje a tia Gisele não é mais regente geral da UCADER, Rony. Hoje a tia Gisele é a segunda secretária da UCADER. Mas também foi um trabalho lindo ali que o Senhor chamou para aquela grande obra, né? Que é muito grande e muito honroso ter feito parte ali desde 2019, né? Que foi o primeiro congresso, né? Da UCADER. Foi em 2019. Aí foi lindo e estamos envolvidos no trabalho da UCADER até hoje. Amém. Hoje você faz parte ali da secretaria. Isso, segunda secretária. Vamos aproveitar para mandar um abraço para a tia Adriana e tio Fábio também, que estão sempre envolvidos, né? Na secretaria. Um abraço para vocês, tio Fábio, o primeiro, né, da secretária da UCADER, a tia Adriana como tesoureira. Eles apresentam um trabalho lindo, tia Tati. Pensem em alguém que também for, assim... Eles são muito zelosos com a obra de Deus, né? Muito lindo. E também quero aproveitar o gancho, mandar aí um abraço para todos da UCADER, né? Tia Flor, tia Sueli, todas as regentes gerais, todos que trabalham, né, em prol desse grande trabalho que é a UCADER, todas as meninas regentes que desde lá de 2019, né, passaram muitas regentes também, e todas tiveram esse privilégio, né, de fazer parte do nosso grande conjunto da UCADER. Glória a Deus, e é isso mesmo, Deus vai trabalhando nas nossas vidas, né? A gente às vezes está em uma posição, daqui a pouco vai para outra posição, e a obra do Senhor continua sendo feita, né, tia Gisele? Isso. E a tia Gisele também não para. Lá no conjunto, a tia Gisele, você tá no Ministério Infantil ou tá em outro departamento, tia Gisele? Então, lá no Conjunto São José, quero já aproveitar, mandar um abraço, um beijo para todas as minhas estrelinhas, Estrela da Manhã, para nossos líderes, irmão Ailton, irmão Éder, minhas amigas regente, a tia Elzia, a tia Giovana, e para todas essas crianças lindas, abençoadas. E eu estou ali também como regente daquele trabalho, também sou professora da escola dominical e sou professora do e-book, né, auxiliando com as crianças neurodivergentes ali. Glória a Deus. Amém. Que trabalho lindo. A Rebeca tem mais uma perguntinha, Rebeca? Tia, quando a senhora era lá do Paraguai, a sua... Ela tá incutida com com o Paraguai, né? Ela vai lá pro Paraguai fazer missão. Meu Deus, será, Eu Rebeca? queria te perguntar, né? Lá quando a senhora morava lá em Paraguai, em que como que fala? Denominação? Denominação a senhora era? Assembleia, sei lá, as coisas? Lá nós éramos da Assembleia de Deus Missioneira, né? É a mesma Assembleia nossa aqui em Belém, né? Só que como ela tá no país do Paraguai fazendo missão, aí a placa leva o nome de Assembleia de Deus Missioneira. Entendi. Amém. É um muito lindo bem. trabalho. Lá tem muitas crianças, o Senhor tem feito maravilhas lá. E eu sinto saudade das minhas crianças de lá, que hoje já são tudo adultos, até muitos casados, né? As crianças já cresceram, agora já são de perna comprida, né, tia Gisele? Nossa, e bem compridas. Falando em crianças de perna comprida, a tia Gisele tem filhos. Tem 3 filhos, tia Gisele? Isso, eu tenho 3 filhos. Tenho o Lucas, né, que hoje já é casada, minha nora Raquel. E tenho a Larissa e tem a Laurinha. Mas já são tudo também de perna comprida. O Lucas tem 22 anos, a Larissa 19 e a Laura 18 anos. Eita, a tia Gisele já tá sem criancinha pequenininha, mas, né, lá na sua casa, porque é na igreja, né, tia Gisele? Tem um monte. Tem Inclusive, um monte. a Laura e a Raquel, a gente faz parte de um trio, né, que quando a gente vai ministrar, vamos nós 3, elas me auxiliam com os louvores. E sempre que a gente tem algum convite aí, a gente vai, nós 3 estamos juntos fazendo a obra. A Laura também é professora da escola dominical, a Raquel também. Então, é a família quase completa aí trabalhando. Isso mesmo. Tia Gisele, aproveita para falar pra gente, então, sobre esse trabalho aí. Você também, então, leva a palavra de Deus. Se houver alguma igreja, alguma congregação que queira convidar a tia Gisele e a sua turminha para ministrar, gente, ela está disponível. Vai falando aí pra gente um pouquinho desse trabalho. Então, tia Tati, nós estamos disponíveis, sim, né?
Eu não sou uma pregadora, assim, pode-se dizer, profissional, né? Mas aquilo que eu tenho orado e buscado o Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, para levar para nossas crianças, nós estamos aí, estamos, como diz, né? Eis-me aqui para fazer a obra, né? Levar a palavra do Senhor. E é aquilo, assim, que eu amo fazer, né? Na minha simplicidade, no meu jeito de falar, né? Mas estamos aí fazendo a obra, sim. Que Pode lindo. convidar que nós aceita. E eu fico muito feliz, tia Gisele, muito emocionada, sabe por quê? Porque eu tenho visto aqui em Rondonópolis um grande exército, né? De tias e tios que Deus está levantando a seu modo, a sua maneira, com suas particularidades, porque Deus não usa todo mundo igual. E não tem, ai, fulano é melhor. Eu penso que não existe isso. Eu penso que Deus usa um de uma forma, Deus usa outro de outra. O importante é que a palavra de Deus está sendo semeada, o coraçãozinho das crianças estão sendo alcançados. E quanto mais tias e tios se levantarem, é isso que nós precisamos. Dentro das igrejas, além, né? Fora, quem sabe na sua rua, na sua escola. Inclusive, eu até tenho um pensamento assim, esses dias eu estava orando e falando com Deus, meu Deus, a gente vai nas igrejas, nos ministérios não, nas cidades, né, ministrar a palavra em algum lugar, algum congresso, e aí a gente sente, às vezes, em alguns lugares, que há um público ali já de crianças evangélicas, e aí eu, no meu coração, falando, meu Deus, eu tenho uma vontade de falar, porque assim, para as nossas crianças, claro, continuar reforçando, falando, mas alcançar crianças que não conhecem, nunca ouviram falar. E aí Deus vai abrindo portas, né, tia Gisele, em escolas, em CMEs, creches, onde tem crianças que as mães, os pais nunca foram numa igreja, e ali você fala do amor de Deus, sem holofotes ou sem nome, sem destaque, mas é a obra de Deus sendo feita que é o mais importante, crianças sendo alcançadas e sendo salvas, não é mesmo, tia Gisele? Isso, tia Tati, é lindo de se ouvir e saber que Rondonópolis é um celeiro, né? Hoje a gente vê aí a dedicação, né, das pessoas que ministram a palavra do Senhor para levar, né? Porque o Ministério Infantil, ele não é assim, só trabalhar com criança, não é. Você tem que ter um preparo. E nesse preparo é onde também vem a parte financeira. Muitas vezes você tem que, tudo que você for fazer, os teus recursos, você tem que pagar, você tem que tirar do seu bolso. Então, eu acho tão lindo que tem coisas, tia Tati, que é tão caro. Sim. Né? E a gente vê, assim, você vai num trabalho, você vê as pessoas que estão ministrando, eles investir mesmo, né? Do seu próprio bolso ali, investindo na obra. Isso aí é Deus que recompensa, porque a alma, né, que é ganhada ali é para sempre. Como dizia, né, a tia Rose, que hoje está no Japão, ela sempre falava, se você ganhar uma criança para Jesus, você ganha uma geração, uma vida inteira, né? Então, assim, eu mesmo na minha infância, eu não tive esse privilégio de estar na Assembleia de Deus, de fazer parte, né, do grupo das crianças, de estar ali. Mas eu sei que o Senhor tem o seu chamado no seu momento, né? Então, eu acredito que Ele me chamou no momento, né, que Ele achou oportuno e certo. Mas, assim, teve coisas que marcaram a minha vida de eu ouvir de pessoas que eram evangélicas. Quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um salmo no lenço do meu avô, né? Meu avô também não era crente, não conhecia o evangelho, e ele me deu aquele salmo, e tia Tati, eu li aquele lenço, eu me emocionava, eu chorava, e eu falava no meu coração assim, que quem que tinha escrito aquelas palavras tão lindas, que eram umas palavras assim de conforto. Eu com 10 anos, eu já tinha os meus, assim, as perguntas dentro de mim sem respostas, né? Porque eu fui criada numa religião que eu, como criança, eu questionava meus pais, eu não aceitava, né? Assim, por que é assim? Eles também não tinham resposta para me dar. E naquele salmo, eu parecia que eu encontrava as respostas e eu fiquei naquela curiosidade que eu queria conhecer. E com 15 anos que eu fui trabalhar no mercado, meus patrão todinho, todo mundo daquele mercado era crente da Assembleia de Deus.
né? E lá eu ouvia testemunhos lindos, e ouvia louvores, e eu não pensei, quando foi uns 4 meses, mais ou menos, que quando teve o apelo, eu aceitei Jesus. Fui contra tudo e todos, né? Porque eu fui criada numa religião que era, assim, pessoas muito devotas, tinha uma fé, né, numa santa, e era aquilo que movia tudo, né? Então, quando você abre mão disso, você tá indo contra todo mundo, né? Mas eu tinha carência de buscar Deus, de saber quem tinha escrito aquele salmo. Então, tia Tati, as crianças têm carência de ouvir a palavra. Tem gente que acha assim que os cultos tem que ser só para os adultos, e não é. O Senhor, Ele quer falar nos cultos adultos, e no culto ele fala com as crianças. Ele quer salvar, né? Por isso, uma palavra, que nem você falou. O Senhor sabe que o Senhor colocou no meu coração, tia Tati? Sim. Que as professoras no singular, que são crentes, que eu nunca vi tanto que nem tá tendo ultimamente, né? O Senhor tá levantando um exército de professoras da Assembleia, de outras religiões, dentro das escolas. Hoje a maioria das pessoas são evangélicas. E elas não vão ensinar coisas erradas, elas não vão falar uma palavra, algo contrário do que nós aprendemos na Bíblia para as crianças. E o Senhor falou no meu coração, essas são as parteiras que eu levantei no Egito. Amém. Para salvar as crianças, para ajudar as crianças, né? E o Senhor está levantando essas parteiras e vai levantar ainda mais. Por isso que você que está nos ouvindo, que é professora lá no seu trabalho, não desista. Tenha como você tem uma missão, porque vai ter a criança lá no momento certo, que uma palavra que você falar, um gesto seu, você vai ganhar o coração daquela criança, porque ela não vai esquecer. Então você está no lugar certo. Se às vezes você tem dúvida com a tua profissão, se você está aí nesse trabalho, dando aula para criança, você pode ter certeza que foi Deus que te colocou aí. Porque você é uma escolhida. Porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Amém. Glória a Deus, gente, por essa palavra, por essa participação, esse nosso quadro aí de entrevista, de conversa, para vocês conhecerem um pouquinho aí a tia Gisele, e depois aí a gente vai voltar com ela na hora da história. Nós vamos chamar um louvor rapidinho, o tio Jadielso, pra gente ouvir os outros áudios, e aí a gente vai ouvir a tia Gisele, já vai se organizar ali para falar a palavra de Deus no final. E a gente vai fazer os nossos últimos oferecimentos, né, Rony Filho? A Rebeca. E daqui a pouquinho o programa se encerra. E não sai daí, porque tem brindes. A tia Gisele, ela é da loja Mundo da Criança. E ela vai sortear também, né? Ela vai 2 brindes, um para menino, Então você não pode sair daí. Combinado?